Paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a vida de cada um. Estamos aqui hoje para darmos continuidade, ao nosso estudo. Pessoal, vamos dar início ao nosso estudo, convidando o Senhor a estar conosco, convidando o Espírito Santo a estar nos conduzindo, e a estar ministrando em nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença. Meu Deus, queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o Teu coração, Senhor, por tudo aquilo que fere o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que tem nos alcançado dia após dia. Oro, Senhor, pedindo ao Senhor, me ensina a alcançar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para mim, me ensina a caminhar na Tua direção, ensina a Tua igreja, ensina o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos ao Senhor, entra com a Tua luz sobre as nossas vidas, Senhor. Vem glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 9. Vamos ler de 1 ao 3, tá bom? Ele vai dizer assim, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a mim, minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderei desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Há dos incrédulos, queridos, ao contrário da morte dos cristãos, já não podemos ter aquela fusão de sentimentos, Não podemos contrabalancear, E o apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos, porque quando um descrente morre, a tristeza e o sentimento não vai estar misturado, ele não vai estar ali cerrado com um sentimento que vai trazer conforto, ou refrigério, ou esperança, Então, essa alegria e essa confiança que aqueles que estão em Cristo têm, nós não podemos ter. Então, essa tristeza, em especial para aqueles que têm sido mais íntimos, quanto mais íntima a pessoa quanto mais próxima ela e ter lutado até o final para não ter Cristo, para não aceitar a Jesus, para não ter um compromisso, essa dor, ela já vai ser uma dor diferente. Ela vai ser bem muito profunda e real, E quando nós lemos lá, o próprio apóstolo Paulo, pensando em alguns dos seus amigos, dos seus companheiros judeus, aqueles que rejeitaram Cristo, rejeitaram a palavra, ele começa dizendo que fala a verdade, sobre a consciência, ele fala da tristeza, e ele até se põe como anátema, Mas o que nós entendemos aqui, para dizer que muitas vezes, como é que nós vamos saber, como é que nós vamos ter a certeza que a pessoa não persistiu, ou persistiu na recusa de aceitar a Cristo ou de ter uma aliança com Cristo? O que falar para essas pessoas, para esses familiares? O que nós podemos fazer, para trazer uma palavra de conforto ou trazer uma palavra de esperança? Como eu havia dito, nós já não temos mais aquele alicerce, de confiar em Cristo, de saber que aquela pessoa, por não ter feito uma aliança em vida, vai estar usufruindo, daquilo que o Senhor Jesus prometeu. O conhecimento da morte, a consciência da morte
ela produz frequentemente, ela traz nas nossas vidas um exame, né, do nosso coração, né? Porque, queridos, nós somos como a flor do campo, nós somos como a erva. E as palavras da Bíblia, né, palavras de um cristão, ou palavras de testemunhas que foram ouvidas há muito tempo, pode vir à mente e a pessoa pode ter um genuíno arrependimento de fé. Mas quando nós temos a certeza de que a pessoa rejeitou, até mesmo no momento da morte, isso é muito complicado. Porque temos a certeza que isso aconteceu, né, de forma evidente, explícita. Mas temos que parar para perceber que, em muitos casos, só tem um provável sentimento, ou muitas vezes uma desconfiança do que ter acontecido. E vale ressaltar que a palavra de Deus, ela diz que após a morte, né, segue-se o juízo. O não conhecimento absoluto, né, dos passos de fé que essa pessoa teve, até mesmo nos últimos momentos, crente, e muitas vezes persistem no coração duro, ou descrença até no momento da morte, né? E vai ter alguns casos também que vai imperar a dúvida, né? Se houve um arrependimento, ou se houve um tempo para que a pessoa pudesse se arrepender. E quando o incrédulo morre, né? Nós não podemos dar qualquer indicação do que as pessoas pensam, do que a pessoa, para onde a pessoa foi. Como é que eu posso dizer quem foi salvo e quem não foi salvo? Eu me vi certa feita em um aperto em que a pessoa virou a mim e falou: bispo, meu foi salvo, né? E a única resposta que eu pude dizer a ela foi a mais verdadeira. Eu falei: eu não sei. Eu não sei se seu pai se arrependeu no último momento, eu não sei o que ele vivenciou, né? Mas cabe a Deus saber se foi ou não. E o apóstolo Paulo, ele se entristece porque sabe que muitos dos seus irmãos judeus, herdeiros da promessa, não herdariam a vida eterna por rejeitar, né? Essa palavra que ele trouxe. A pessoa teria que nascer de novo, não é isso? Então, é momento de nós pararmos para analisar se temos parado para enxergar essa verdade também em nossas famílias, né? De no momento certo, trazer uma palavra certa e buscar de Deus o momento de nossas famílias estarem se curvando diante de Deus. Mais na frente nós vamos estudar sobre o céu, sobre o inferno, né? Entraremos em alguns assuntos. E como seria cada um de nós que pode haver uma possibilidade de um dos nossos entes queridos não entrar na vida eterna, né? Não herdar a vida eterna. As ocasiões em que podemos conversar com amigos, com entes queridos, com descrentes, elas são frequentes, né? Sempre vem uma ocasião, mas muitas vezes o ímpio, o incrédulo, ele vem de forma muito impetuosa, ele vem com muita certeza do que fala, e em muitos momentos nós que somos cristãos recuamos. E a oportunidade, ela pode passar, né? De compartilhar esse evangelho e de trazer mudança para aquelas pessoas que ainda estão vivas. Temos que parar para analisar e lembrar que a palavra de Deus não volta vazia. Em momentos nós vamos declarar essa palavra e seremos rebatidos, seremos resistidos, né? Mas como eu acredito, né, até sendo redundante, a palavra de Deus ela não volta vazia. Muitas vezes é mais útil, né, em algumas circunstâncias, falar de forma genuína, né, para as pessoas, né, que temos ao nosso redor, e ser um incentivo, sermos agentes motivadores, né, para que essas pessoas recebam o evangelho antes que ela parta do mundo, antes que eu possa deixar este mundo sem ter se preparado para a vida do porvir. Um bom exemplo disso, né, que nós vamos ver de
quando o ímpio morre é quando Davi fica essa morte de Saul, né? Saul tenha se tornado um rei malvado, perseguido ao rei Davi, tentou tomá-lo algumas vezes, né? E uma vez que Davi ficou sabendo que Saul morreu, Davi, livre da perseguição, né? Ele falava de coisas boas que Saul tinha feito. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 1, de 19 a 25. Vamos ler a partir do 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonathan, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Zé: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis a Gade, não publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos teus, para que não saltem de contentamento os filhos dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem vale nem chuva cai sobre ti. Vós, nem haja campo de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se rejeitou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazio a espada de Saul. Nós vamos ver aqui que, em momento algum, é citado que Davi disse, né, que ele vai estar com o Senhor. Ele vai falar de obras que ele fez. Né? Ele vai falar de coisas boas. E muitas vezes a gente tenta remendar o sentimento, né? Mas sabemos que isso não vai adiantar muito. Não é verdade? Meus queridos, que começar a analisar o que nós temos feito para mudar a história, até mesmo das pessoas que nos rodeiam, de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um tio, muitas vezes de um vizinho, né? Então, na parte 2 do nosso estudo, nós falamos da morte, né, do crente. Hoje nós falamos da morte dos incrédulos. E agora nós vamos saber o que é que acontece quando as pessoas morrem, né? Para onde vão as almas dos crentes? Amém? Então, vamos continuar isso aí. A alma dos crentes vão imediatamente para a presença de Deus. A morte é a sensação temporária da vida corporal e a separação entre a alma e o corpo, ou seja, há uma separação, né, da alma ao corpo, né, e neste momento o espírito ele torna Deus. E nós vamos ler alguns trechos bíblicos, né? Depois no final aqui nós vamos meditar bastante lá no Evangelho de Lucas, amém? Vamos dar uma meditada lá, Lucas capítulo 16, mas por hora nós vamos aqui apenas refletir sobre o que está sendo dito, né? Uma vez que o morre, apesar do seu corpo físico ficar na terra, né? É o que a Bíblia trata de descansar, dormir, repousar, corpo físico, amém? É errado no momento da morte, a alma do crente vai imediatamente para a presença de Deus com alegria, amém? Quando Paulo fala, né, sobre a morte, ele diz, né, portanto, estamos confiantes e preferem ficar longe do corpo e habitar com o Senhor. Vamos ler lá em 2 Coríntios 5:8. Vamos ler a partir do... Pelo que estamos sempre de sabemos que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ele está dizendo, enquanto eu estou aqui, eu estou ausente lá. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com
Pelo que muitos desejamos também desejar-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Amém? Então, olha o que o apóstolo Paulo... Ser separado do corpo é a morada de Deus, é estar com Deus, né? Ele também diz que o seu desejo de partir está com Cristo. Vamos ver lá em Filipenses 3. Leu o 22 e o 23, amém? E o 24. Mas o foco aqui é o 23. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não são o que devo escolher. Mas os lados estou em aperto. Desejo de partir e estar com Cristo. Notem que aqui ele não está dizendo descansar, dormir e repousar, né? Porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem um desejo de partir e estar com Deus, né? Ele vê uma necessidade de cumprir ainda o propósito que Deus havia estabelecido. Não é isso? Jesus disse, né? Vamos abrir lá em Lucas 23, 43. Vamos ler a partir lá do... Amém? E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo-lhe: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: quem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E olha o que é que Jesus disse para esse ladrão. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui eu quero falar sobre duas situações. Amém? A primeira, Jesus não falou, né, que ele estaria dormindo ali naquele dia. Pelo contrário, ele disse: tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém? Então, olha só. Eu quero que vocês entendam aqui duas coisas. A cruz, Jesus estava ali. A Bíblia diz que tinha de um lado e outro do outro. Não é isso? A cruz, queridos, ela é o paralelo, né? E um estava à direita e outro à esquerda, né? Ao mesmo tempo que blasfemou, mesmo no momento da morte, o outro se arrependeu no momento da morte. A cruz foi o divisor de águas de salvação e de condenação. A cruz, ela trouxe para um ladrão que estava se arrependendo ali na cruz, um encontro com Cristo no paraíso. Jesus disse para ele: ainda estarás comigo no paraíso. Jesus não disse a ele: ainda hoje tu estarás dormindo e aguardará a minha volta. Para mim, eu tenho que estar consciente. Não é verdade? Então, o que é que acontece? Quando nós pegamos lá a passagem de Lucas 16, e não deixem eu terminar a ler, amém? Nós vamos entender, né? O que Jesus está dizendo aqui. Amém? Jesus disse ao que estava na cruz, né? Que estava do lado dele: hoje tu estarás comigo no paraíso. O autor de Hebreus diz que os que se reúnem para adorar não são apenas a presença de Deus no céu,
também na presença do Espírito dos justos. Vamos abrir lá em Hebreus 12, 23. Amém? Diz assim: a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, diante de uma assembleia, né, da Igreja dos Primogênitos, né, que inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Amém? Quando nós paramos para olhar, né, esses crentes, né, diz que quando os crentes se unem para adorar, não são apenas, né, a presença de Deus no céu, mas também a presença dos espíritos dos justos, né? Nós temos que enxergar que para que tenha uma determinada ação, eu tenho que estar consciente, né? No entanto, nós vamos ver detalhes mais para frente. Deus não vai deixar os corpos na terra para sempre, apesar do meu corpo, quando eu partir, né, ele descansar, né, de toda fadiga, vai chegar o grande dia que ele vai ser transformado, não é verdade? Porque quando Cristo voltar, as almas dos crentes vão se reunir com seus corpos, né? Os corpos ressuscitados dentre os mortos. E eles viverão com Cristo para sempre. A Bíblia não ensina, queridos, a doutrina do purgatório. Amém? O que é o purgatório, bispo? Existe uma crença de que a pessoa, quando morre, ela fica com o espírito em um determinado lugar, né, sendo purificado, e depois, né, quando as pessoas clamem, elas mudem de lugar e vão para um lugar melhor. Então aqui eu quero primeiro relatar duas coisas. A primeira, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Assim, e a segunda é que nós temos que entender, né, o fato de que quando eu creio nessa teoria do purgatório, se eu creio que ser purificado do que eu fiz, eu estou aniquilando, né, o sacrifício da cruz. Se Cristo é por mim, por que eu ainda tenho que passar por um purgatório? Eu estou aniquilando o sacrifício da cruz. Eu estou inutilizando-a, né? O fato que as almas dos crentes vão imediatamente para a presença de Deus significa que não há tal coisa como purgatório. Nós entendemos, né, que uma religião aí ensina sobre o purgatório, que é o lugar das almas das pessoas que tinham compromisso com Cristo seriam purificadas sobre o pecado até que ficasse pronta, né, para ser metida no céu. Né? De acordo com essa noção, o sofrimento do purgatório era o que Deus dava no lugar de punição pelos pecados que os crentes deveriam receber por aquilo que eles fizeram em vida, né? Mas não conseguiu corrigir em vida. Aí depois da morte vai para o purgatório. Nós temos que entender que Jesus morreu pelo nosso pecado, que ele veio para justificar todos aqueles que têm aliança com ele. A Bíblia não ensina essa doutrina, né? É realmente contrária aos ensinamentos citados, né? E as religiões, muitas vezes, por tradições, né, ensinam dessa forma, mas nós sabemos que não é bem assim. Existem alguns livros apócrifos que tem algumas citações, e é aquilo que a gente fala para vocês, né? A palavra de Deus, ela diz que toda ela é uma inspiração, né, do Espírito Santo, que ela não pode de particular interpretação. Então, quando a gente estudar sobre o período de silêncio do Espírito Santo, né, no momento que esses livros foram criados, eles não podem ser tidos como palavra de Deus, e sim como fontes de...
Amém? Então, está claro que a adoção da oração pelos mortos, né, ou fazer oferendas, ou tentar mudá-las de lugar, isso não é bíblico. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Esse foi um ensinamento que o próprio Jesus, né, foi quem deixou. Vamos lá para o capítulo 16, versículo 19. Amém? Diz assim, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, desejava com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham eles às chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra que recebeste os bens em vida e Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar, né, para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse-lhe, rogo teu pai, pois me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão, eles têm a Moisés e aos profetas, ouçam. Disse-lhe ele, não, pai Abraão, mas se alguns moços tornar fosse ter com eles, arrependiam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco tocarão ainda em algum dos mortos que ressuscitam. Então aqui, aquilo que eu havia dito a vocês, né, aqui é um ensinamento que é algo que Cristo, né, está trazendo um ensinamento. Então, olha só. A Bíblia diz que, primeiro, morre um servo de Deus e uma pessoa que não é servo de Deus. A gente começa a ver uma diferença. Quando o servo de Deus morre, os anjos vêm e o pegam e ele vai para um lugar de descanso. Aqui, Cristo ainda não sido crucificado. Amém? Não estava ainda para o paraíso. E quando o rico morre, já se vê no Hades. Amém? E é permitido aqui, primeiro aqui que nós vamos ver um estado de consciência, que é o ensinamento que Cristo está trazendo. Amém? Foi permitido a ele ver as pessoas num lugar de descanso. Amém? E ele se tormento. E ele clamou, Pai Abraão, tem misericórdia, manda que, lá no versículo 24, né? Manda que Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Queridos, faz calor nesse lugar. Ele diz, Pai Abraão, deixa lá vir aqui molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí olha o que é que Abraão, né, diz a ele. Porém, Abraão, filho, lembra que recebeste os teus bens em vida, somente males? Este agora é consolado. Versículo 26. Além disso, posto um grande abismo entre nós e vós. Sorte que, se quiserem passar aqui para vós, não poderiam. Nem tampouco de lá para cá. Então, após a morte, juízo. Quem foi para o lugar de descanso, fica no descanso. Quem foi para o lugar de tormento, tormento. Não vai para o lado de lá. Aí já cai um pouco da teoria do purgatório. Né? Ou você vai para o outro e depois não pode sair. Não é isso? Disse-lhe, rogo-te, pois, que me mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, né? E aí, novamente, diz, não. Além de ter um grande abismo que você não pode passar para cá, nem a gente pode passar para aí, você também não pode ir na terra. Cai por terra esse negócio de espírito que fica vagando, né? Esse é um ensinamento que o próprio Cristo está dando. O próprio Jesus, né?
está ensinando, né? E nós temos que ter cuidado, queridos, né, com esses tipos de ensinamentos e com esses tipos de crença, porque aquilo que não é bíblico, aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Nós temos que ter cuidado. Amém? E a Bíblia, ela não nos ensina a doutrina do ensino, né, do sono da alma. O fato que as almas dos crentes vão imediatamente para significa também que a doutrina do sono da alma está incorreta. Essa doutrina ensina que quando os crentes morrem, vão para um estado de existência inconsciente. E a próxima coisa que vai estar ciente do que será quando Cristo voltar e ressuscite para a vida eterna. Essa doutrina é ensinada tradicionalmente por muitas pessoas diferentes na história da igreja. Inclusive, algumas pessoas que fizeram parte da reforma, né? E nós temos que parar para analisar o que a palavra de Deus diz, né? O que é que os ensinamentos nos ensinam? Na verdade, Cristo está dizendo que Lázaro morreu e estava no seio de Deus. Depois Cristo vem e diz para a cruz: ainda hoje você está comigo no paraíso. Amém? O suporte para a doutrina, né, do sono da alma, eles procuram algumas bases bíblicas, né? Mas eu te falei, não é isso? Isso eu vou colocar tudo lá no estudo para vocês que são membros, né? Vai completo, vocês vão ter o estudo completo, né? Onde eles se baseiam e o que é que isso quer dizer. Amém? Mas eu quero que você se lembre, né, do que Cristo disse na cruz. Nós vamos ver aquele momento de Lázaro também, e Jesus diz: Lázaro não morreu, ele dorme, ou seja, o corpo dele estava repousando. E isso tem sido usado também para alguns ensinamentos, né? Mas quando nós paramos para analisar, né? O que nós cremos, o que temos ensinado, e eu quero te falar uma coisa. Todas as vezes que você tiver uma dúvida, né? Fique com o que Cristo ensinou. Amém? Todas as vezes que ocasionar, né, uma dúvida, todas as vezes que ocasionar algum tipo de confusão, né, algum tipo de conflito, fique com o que Cristo falou. Porque às vezes as pessoas podem não ter um entendimento de algo, pode não olhar, né, com bastante entendimento de um outro do que realmente ele quer dizer, né? Será que eles vão imediatamente à presença de Deus, né? Os crentes do Antigo Testamento, antes de Cristo morrer, ser crucificado, como era antes, né? Então tudo isso vai estar lá no estudo. Eu não vou dar aqui em lives porque vai ficar muito comprido, né? E questiona, né? Nós devemos orar pelos mortos. A Bíblia não nos ensina a orar pelos mortos, não é verdade? A alma dos incrédulos para o castigo eterno, né? Vai estar tudo aqui disponibilizando aí para vocês, tá bom? E nós temos que parar para fazer algumas perguntas, né? Você já pensou muito sobre a possibilidade da sua própria morte? Muitas pessoas têm medo de morrer. E eu quero dizer uma coisa: o medo de morrer é a falta de fé. Porque o apóstolo Paulo ele diz, né, que o viver é Cristo, morrer é. Então, se eu tenho medo de morrer, eu tenho que rever a minha crença. Eu tenho que rever, né, até onde vai minha confiança em Deus. Se alguma coisa, né, os temores sobre a morte, né, você acha que esses temores surgiram a partir da influência de um mundo em torno daquilo que nos rodeia? Nós temos que ser influenciados por aquilo que Cristo nos ensina. Então é momento de nós para analisar todas essas coisas, né? E ver como é que nós estamos servindo, né, nosso Deus. Amém? Eu quero essa live aqui
Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. O estudo completo, né? Vou estar passando agora para a pastora Jusilene, né? Eu usei como base aqui do Wayne Grudem, que eu gosto muito, uma teologia dele, né? Que para mim é um dos melhores. E vou estar disponibilizando aí para vocês. Que Deus abençoe, fique com nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus possa abençoar cada vez mais em nome de Jesus.